Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu tenho falado muito para vocês sobre a questão da ansiedade. Eu tenho falado quais são os sintomas da ansiedade, os sintomas do pânico, qual que é a diferença entre um e outro, para que vocês possam entender melhor, né, sobre a ansiedade de vocês. E tenho falado sobre muitas coisas e também tenho ensinado algumas técnicas para vocês. Hoje eu quero falar sobre um mecanismo muito importante e que tem tudo a ver também com a nossa ansiedade, que é o nosso pensamento. Hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês como que funciona o nosso pensamento. Eu fiz aqui um rascunho para nossa compreensão, né? Para ajudar um pouco na compreensão. Então é o seguinte, nós estamos diante de uma situação. Vamos chamar essa situação de ambiente, de pessoa, de comportamento, né? Então você pode estar diante de um ambiente que é estressor para você, diante de uma pessoa que representa uma ansiedade para você, ou de um comportamento que você emitiu que vai trazer esse desconforto, que vai, né, gerar uma certa ansiedade em você. Então eu vou pegar a pessoa para dar o exemplo de hoje. Vamos supor que tem uma pessoa que ela é um gatilho muito grande para a sua ansiedade. E aí você está diante dessa pessoa. Essa pessoa vai chegar onde você está, ou você chegou no ambiente onde essa pessoa está, e isso está gerando um certo desconforto. Diante disso, o seu pensamento ansioso começa a produzir um monte de coisas. Então começa a vir um monte de pensamento rapidamente na sua cabeça. E aí a gente vai chamar esse pensamento ansioso de pensamento automático. Por que automático? Porque é muito rápido. Você está diante da situação estressora e já começa a pensar um monte de coisas, é muito rápido. Então, por isso que automaticamente você já começa a pensar e a gente chama de automático. Vamos chamar também esse pensamento intrusivo, esse pensamento automático de intrusivo. Por que ele é intrusivo? Porque ele vem sem a nossa autorização, sem a nossa permissão. A gente não quer pensar aquilo, a gente simplesmente pensa. Então, por isso que o pensamento é também intrusivo. Diante desses pensamentos ansiosos que você começou a produzir, diante desse gatilho, que no caso é essa pessoa, você vai ter um sentimento. Esses pensamentos vão gerar sentimentos ruins em você. Esses pensamentos, eles trazem uma carga muito grande de sensações físicas. Então, às vezes você começa a suar, você começa a ter dor no estômago, uma dor de cabeça, você começa a sentir arrepios, você começa a ter vários sintomas ruins, sintomas negativos com a presença dessa pessoa. E aí, mediante a esse sentimento que você está tendo, essas sensações que você está tendo, você vai ter um comportamento, você vai ter uma ação, uma atitude. Você pode, por exemplo, fugir daquele lugar, fugir dessa pessoa. Você pode lutar com essa pessoa, você pode ficar ali e enfrentar, ou você pode ficar paralisada, não fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Por que que isso acontece? Por que que esses pensamentos ansiosos, essas coisas que a gente começa a pensar mediante ao estímulo ansioso, traz essas sensações físicas desagradáveis e deixa a gente tão mal e que muitas vezes a gente até passa mal? Por que que isso acontece? Existe dentro do nosso cérebro um mecanismo chamado amígdala, que é a amígdala cerebral. A amígdala, ela vai entender que esses pensamentos intrusivos, negativos, ansiosos, automáticos que você está tendo, ela vai entender que é verdade, que tudo que você está pensando é real. E aí ela começa a ficar hiperativada e mandar uma carga muito alta, muito excessiva para você de adrenalina e cortisol. Quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais o sentimento se fortalece e essas sensações físicas que você tem, ela vai ficando cada vez mais forte. E isso acontece por conta da adrenalina e do cortisol que está bombardeando aí o seu organismo, as suas células, o seu sangue, o seu corpo. Então é assim que funciona. Então eu quero dizer para vocês, nessa explicação de hoje, que tudo tem a ver com a interpretação
dos fatos. Então, a maneira como você interpreta os fatos, a maneira como você interpreta aquela pessoa, aquele ambiente, um comportamento que você teve, é que vai dizer se você vai ter uma ansiedade ou não. Se a sua amígdala vai ativar e mandar uma carga de hormônios de cortisol e de adrenalina alta para você ou não. Então, isso tem tudo a ver com a interpretação dos fatos. Então, muito importante você saber que nem sempre o que o nosso pensamento está dizendo para nós é verdade. A gente precisa olhar para o que a gente está pensando, para esses pensamentos automáticos, para esses pensamentos intrusivos que a nossa mente está produzindo e avaliar se realmente é verdadeiro ou não. Porque muitas vezes é alarme falso. E esse alarme falso, mesmo ele sendo falso, ele gera ansiedade, porque a amígdala entende que é verdade. Então tome muito cuidado com os pensamentos de vocês. Avaliem os pensamentos de vocês para que vocês possam aprender a fazer isso e melhorar a ansiedade. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação de hoje, que isso faça muito sentido para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, que vocês curtem, que vocês compartilhem para as pessoas, para que elas também possam aprender um pouco sobre isso, que elas também possam diminuir a ansiedade delas.